Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando, uma vez mais, o coração cheio de alegria para compartilhar com você da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o barco de Pedro e o púlpito de Jesus. Nessa mensagem, eu quero mostrar o quanto é importante você disponibilizar o que você tem para que Jesus possa usar. Fique conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Verso 3. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Baseado nesse texto, eu quero falar-lhe sobre o seguinte tema: o barco de Pedro e o púlpito de Jesus. O barco de Pedro e o púlpito de Jesus. Esta é, na verdade, uma passagem muito bonita, porque nela encontramos o preâmbulo de um grande milagre que Jesus vai realizar. Bem da verdade, onde Jesus esteve, onde Jesus passava nos seus 3 anos e meio de ministério, ele sempre fazia milagres. E esse texto diz que Jesus estava na praia e uma grande multidão de pessoas afluiu para aquele lugar para ouvi-lo. Com certeza, Jesus sempre com aquela palavra diferente dos fariseus que eles estavam acostumados a ouvir. Jesus era aquele tipo de pregador simples, mas de mensagem profunda, de mensagem que tocava o coração das pessoas, que levava as pessoas a ter uma experiência verdadeira. Pessoas eram impactadas pelo poder da palavra que Jesus pregava. E aqui eu tenho algumas verdades que vão ser de fundamental importância para a nossa própria vida. O versículo de número 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, eu fico maravilhado com isso aqui, porque as pessoas se ajuntavam e se apertava, tamanho grande número de pessoas que ali estavam, pessoas que afluíram para aquele lugar para ouvir a palavra de Jesus. E o texto diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Então veja que quando Jesus começa a falar, ele começa a perceber a dificuldade de se fazer ouvir, porque estava junto das pessoas. Mas o verso 2 nos dá uma informação muito interessante. O verso 2 diz que viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Veja que o cenário era de pessoas que estavam desoladas, estavam frustradas. Por quê? Porque haviam pescado a noite inteira, você vai ler um pouco mais para frente, e você verá que esses homens tinham pescado a noite inteira e não tinha pego nada.
Então imagina, você vive da pesca, trabalha a noite inteira para tirar da pesca o seu sustento, e você não pega nada. E aí você está de manhã, às margens desse lago, lavando as redes, mas sem o principal, os peixes. É nesse cenário que vai se desenhar um dos encontros mais lindos de Jesus e parte dos seus discípulos. Aqui está 2 barcos, mas a Bíblia dá a informação de que Jesus pede para usar o barco de um deles. E de quem era? De Simão. Esse Simão aqui trata-se de Pedro, porque Pedro também tinha por nome Simão. E a Bíblia diz, olha o versículo de número 3, diz, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus pede para Pedro o seu barco emprestado e pede para que ele afastasse um pouco da margem o seu barco. E a partir do barco de Pedro, Jesus começa a pregar. Jesus começa a ensinar aquele povo. E as pessoas têm a oportunidade de ouvir o Verbo encarnado. Eles têm a oportunidade de ouvir Jesus. Aleluia! E eu fico pensando, meus irmãos, no privilégio que Pedro está tendo de poder ser, de alguma forma, bênção na vida de Jesus. E o versículo diz que, ao afastar-se da terra e tendo assim a oportunidade de olhar um pouco mais distante das pessoas e ao mesmo tempo as pessoas verem ele, porque a gente sabe, porque uma coisa é você ouvir uma pessoa sem estar vendo ela, outra coisa é você estar ouvindo uma pessoa vendo ela. E essa era a proposta de Jesus, afastar-se um pouco para que as pessoas não só ouvissem, mas também ouvissem. E foi justamente isso que aconteceu. E, sem questionamento, sem nenhuma dificuldade, Pedro disponibiliza o seu barco para Jesus. Ele deixa Jesus usar o seu barco como púlpito. E a partir dali, uma grande mensagem nasce de dentro do barco para aquela grande multidão. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu vou tentar contextualizar isso e mostrar o que acontece quando a gente disponibiliza o que temos para Jesus. 1 minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando o capítulo 5 de Lucas, a partir dos primeiros versículos, que trata da pesca maravilhosa e dos primeiros discípulos. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Pedro, sem titubear, colocou
o seu barco à disposição de Jesus. O tema da mensagem é o barco de Pedro e o púlpito de Jesus. Assim que Jesus termina o seu sermão, assim que Jesus termina a sua mensagem, o versículo de número 4 diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui vai começar a se desenhar um grande milagre. O milagre da pesca maravilhosa. E eu quero que você redobre a sua atenção para você perceber o que pode acontecer com uma pessoa quando você se coloca na mão de Jesus. Quando, mais que isso, você coloca o que você tem nas mãos de Jesus. Jesus quer nos usar. Jesus quer usar o que nós temos. E quando nós temos essa disponibilidade, essa liberalidade de dar a Jesus o que nós temos e deixar Ele usar, pode ter certeza que você estará próximo de uma grande retribuição, porque Jesus nunca ficará devedor de ninguém. Veja o que está acontecendo aqui. Quando Jesus dá a ordem a Pedro para que ele voltasse ao mar, Pedro vai dizer o seguinte para Jesus, o verso 5. E eu quero, com bastante cautela, esclarecer aqui uma grande verdade. Veja. E respondendo Simão, como já disse, trata-se de Pedro, disse-lhe: Mestre, primeiro, ele já dá o tratamento devido a quem de devido. Ele chama Jesus de mestre. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nós trabalhamos à noite e eram pescadores, homens experientes. Lógico que eles conheciam todas as demandas da pescaria. Eles sabiam perfeitamente, não é, quando eles tinham ou não condição de apanhar peixes, mas aquela noite tinha sido uma noite frustrante. Eles não tinham pego nada. Mas olha o que ele vai dizer para Jesus. E é aqui que está uma grande verdade. Veja, trabalhando toda a noite nada apanhamos, mas, que bom que há um mas, porque mandas, lançarei a rede. Aleluia! O que esse texto me ensina e ensina a você? Dentro do tema, o barco de Pedro e o púlpito de Jesus. Me ensina que, mesmo que eu não veja nenhuma possibilidade humana, mesmo que a razão diga não para mim, se Jesus está dizendo para mim fazer, eu devo fazer. E Pedro, ele não questiona a ordem, ele dá uma informação, mas obedece. E é isso que você, que nós temos que fazer. Nós precisamos aprender a obedecer, porque é na obediência que nascem grandes milagres. Olha o que eu acabei de dizer. É na obediência que nascem grandes milagres. Por que tem pessoas que não são abençoadas por Deus? Porque elas não são obedientes. Elas não se submetem a Jesus. Elas não ouvem Jesus. Jesus fala, mas elas não tomam a atitude. Elas não tomam a posição. E todas as vezes que eu, por deliberadamente, deixo de ouvir Jesus, eu estou naturalmente fechando a porta para que a bênção chegue. Pedro faz diferente. Ele diz: sobre a tua palavra vou lançar, mas porque mandas, lançarei a rede. E assim, irmãos, o versículo 6 vai dizer: e fazendo assim, ou seja, colocando o barco mar adentro, porque eles estavam nas margens. É isso que está desenhado aqui. Eles face mar alto, ou seja, eles entraram mar adentro. E aqui o versículo de número 6 diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-lhes as redes. Esse evangelista não dá uma informação, mas dá um outro evangelista que diz que Jesus dá até orientação, né? João fala sobre isso também,
E Jesus manda jogar a rede em um determinado lugar. E aqui eu começo a aprender algumas coisas. Preste atenção. Olha, queridos, Deus tem o endereço da vitória. Jesus sabe aonde estão os peixes. Eu não sei. Você não sabe. Mas Jesus sabe. E se Ele está mandando você fazer, faça. Porque Ele vai dar a você aquilo que você precisa para ser bem-sucedido e abençoado. Veja que o versículo de número 6 diz: e fazendo assim, colheram a grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes a rede. Depois de pescar a noite inteira, de tentar pescar, na verdade, porque eles estavam ali, mas não pescaram nada, né? De tentar pegar peixe, porque viviam da pescaria. Eles não pegaram nada, mas Jesus agora estava mandando. E se Jesus manda, a Bíblia diz, meus amados, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Jesus falou que vai acontecer, pode crer que vai acontecer, porque Ele tem o endereço do milagre. Deus tem um endereço do milagre e Ele quer te abençoar a partir desta palavra. Eu tenho que fazer mais um intervalo comercial e na sequência eu vou concluir essa mensagem que tem como tema o barco de Pedro e o púlpito de Jesus. Um momento só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar a sua festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. E aqui eu encerrei o segundo bloco dizendo que Pedro, em obediência à palavra de Jesus, fez-se mar alto, lançou novamente as redes, obedecendo à voz e à palavra de Jesus, e ele pegou muitos peixes. Então, deixe-me mostrar isso aqui agora, aplicando a minha e a sua vida. Quando você tem um barco, e se Jesus solicita o uso desse barco, e você deixa à disposição de Jesus, pode ter certeza que Deus saberá te retribuir. O barco de Pedro é usado por Jesus para pregar a palavra. E Jesus não teve nenhuma dificuldade de usar, porque Pedro solicitamente colocou à disposição o que tinha para Jesus. E aqui, irmãos, está nos ensinando que quando você obedece a Jesus, quando você coloca a sua vida e disponibiliza aquilo que Deus tem te confiado para Jesus usar, sabe o que eu aprendo no texto? Que além de eu ser abençoado, eu ainda vou abençoar outras pessoas. Olha que lindo é isso! Além de eu ser abençoado, eu ainda vou abençoar outras pessoas, porque olha aqui, o versículo de número 7 diz que ele pegou tanto peixe, que se ele arriscasse colocar todo aquele peixe no barco dele, ele afundaria. Tamanho peso dos peixes. Mas o versículo 7 diz, e fizeram sinal aos companheiros que entrasse no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aleluia! Glória a Deus! Eu vejo aqui,
ele sendo abençoado, porque colocou nas mãos de Jesus o que tinha, o seu barco, e agora sendo canal de bênção para outras pessoas, porque é assim que Deus faz. Deus nos abençoa para que nós sejamos abençoadores. Deus faz que a bênção na nossa vida seja tão grande que ela transborde e que outras pessoas sejam abençoadas a partir da nossa bênção. E é isso que está acontecendo aqui. E aquele homem, quando viu aquilo, quando Pedro viu aquilo, ele ficou apavorado, no sentido de temor a Deus. Veja o que está escrito no versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Ele ficou com tamanho temor no coração, tamanha grandeza da autoridade, do poder, do nome de Jesus, que ele se sentiu muito pequeno e miserável pecador diante de um homem extremamente santo. Mas aqui vai acontecer uma outra coisa muito linda, que o meu coração se regozija ao ler isto, porque pode ser que Deus esteja querendo fazer isso também com você. Olha o que Jesus diz. O versículo 9 diz: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse as seguintes palavras para Pedro. Olha o que Jesus vai dizer para ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia! Jesus está dizendo: eu usei o seu barco, te abençoei através da sua obediência. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando, uma vez mais, o coração cheio de alegria para compartilhar com você da poderosa palavra do Senhor. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o barco de Pedro e o púlpito de Jesus. Nessa mensagem, eu quero mostrar o quanto é importante você disponibilizar o que você tem para que Jesus possa usar. Fique conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Verso 3. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Baseado nesse texto, eu quero falar-lhe sobre o seguinte tema: o barco de Pedro e o púlpito de Jesus. O barco de Pedro e o púlpito de Jesus. Esta é, na verdade, uma passagem muito bonita, porque nela encontramos o preâmbulo de um grande milagre que Jesus vai realizar. A bem da verdade, onde Jesus esteve, onde Jesus passava nos seus 3 anos e meio de ministério, ele sempre fazia milagres. E esse texto diz que Jesus estava na praia e uma grande multidão de pessoas afluiu para aquele lugar para ouvi-lo.
Com certeza, Jesus sempre com aquela palavra diferente dos fariseus que eles estavam acostumados a ouvir. Jesus era aquele tipo de pregador simples, mas de mensagem profunda, de mensagem que tocava o coração das pessoas, que levava as pessoas a ter uma experiência verdadeira. Pessoas eram impactadas pelo poder da palavra que Jesus pregava. E aqui eu tenho algumas verdades que vão ser de fundamental importância para a nossa própria vida. O versículo de número 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, eu fico maravilhado com isso aqui, porque as pessoas se ajuntavam e se apertava, tamanho grande número de pessoas que ali estavam, pessoas que afluíram para aquele lugar para ouvir a palavra de Jesus. E o texto diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Então veja que, quando Jesus começa a falar, ele começa a perceber a dificuldade de se fazer ouvir, porque estava junto das pessoas. Mas o verso 2 nos dá uma informação muito interessante. O verso 2 diz que viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Vejam que o cenário era de pessoas que estavam desoladas, estavam frustradas. Por quê? Porque haviam pescado a noite inteira. Você vai ler um pouco mais para frente e você verá que esses homens tinham pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Então imagina, você vive da pesca, trabalha a noite inteira para tirar da pesca o seu sustento, e você não pega nada. E aí você está de manhã, às margens desse lago, lavando as redes, mas sem o principal, os peixes. É nesse cenário que vai se desenhar um dos encontros mais lindos de Jesus e parte dos seus discípulos.